Opa, tudo bem? Felipe por aqui. Obrigado pela sua presença em mais esse vídeo. E se você ainda não está inscrito aí no meu canal, aproveita e já se inscreve rapidinho enquanto eu começo esse assunto de hoje. E hoje eu quero falar com você que trabalha aí com APIs no desenvolvimento aí dos seus sistemas. Se você de alguma forma você tem algum tipo de interação com a utilização de APIs. Eu quero falar com você sobre um tema que eu estou chamando de API Smells, fazendo um paralelo aí com o tema de Code Smells, que a gente ouve falar bastante, sobre algumas coisas que não cheiram bem no código. Eu quero falar sobre algumas coisas que não cheiram muito bem no desenvolvimento e implementação de APIs, para que a gente fique presente para isso e possa, de certa forma, melhorar a forma com a qual a gente desenvolve e faz o design aí dessas APIs, tá bom? E aí eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito longo. Alguns desses APIs Smells que eu mapeei e quero trazer para você nesses vídeos. E o primeiro que eu quero trazer para você é a utilização de verbo na URL da API. Quando a gente fala aí na definição de URL, definição de rota de API, basicamente a gente trabalha com o conceito de recursos. Então, dando um exemplo aqui, se você vai ter uma API para lidar com clientes, então você vai ter aí, por exemplo, uma determinada URL, onde você vai ter ao final barra API barra clientes, para identificar que você nessa API você está manipulando o recurso clientes. E uma API Smell que a gente costuma ver com certa frequência é a utilização de verbos na própria URL. Então, nesse contexto que a gente está conversando, você teria aí um API barra consultar clientes, ou API barra cadastrar clientes. E principalmente quando a gente fala em APIs REST, a gente não deve definir as URLs das nossas APIs dessa forma. E o porquê disso? Porque nós já temos os próprios verbos HTTP que você utiliza no momento de fazer a chamada da API e que já identifica o que aquela determinada operação, o que aquele determinado verbo representa, o que vai acontecer. Então, colocar verbos nas URLs de APIs não é uma boa prática, seria aí o nosso primeiro API Smell. E aí já pegando o gancho para a segunda dica, para o segundo API Smell, uma outra coisa também bastante frequente é a utilização do verbo incorreto na definição das nossas APIs. Então, assim, existe um padrão, existem algumas boas práticas. Por exemplo, quando a gente fala em APIs para consulta, o verbo HTTP utilizado é o verbo GET. Para a criação de um novo registro, o verbo utilizado é o POST. Para alteração de informações, o verbo HTTP utilizado é o PUT. E para exclusão de informação, o verbo HTTP utilizado é o delete. Então, esses são os mais comuns, existem outros também, mas esses são os mais comuns para esse conceito de cadastro, de manipulação de informações por intermédio de APIs. E uma das coisas mais comuns que a gente vê é, por exemplo, você tem uma API para fazer uma alteração de informação, você quer fazer uma alteração de clientes, que seria o nosso barra API barra clientes, e para fazer a alteração dessas informações, você cria uma operação que utiliza o verbo POST. E aí é exatamente por isso que a gente acaba, uma coisa leva a outra, é por isso que a gente acaba caindo naquele cenário de você na URL ter que identificar o que a API faz. Por que você precisa disso? Porque na definição da API, você já definiu ela com o verbo incorreto. Então, se é uma API para alteração de informação, e ao invés de utilizar o verbo put, que seria o verbo adequado para esse cenário, você criou essa API utilizando o verbo post, então você já tornou a utilização dessa API de forma não intuitiva para quem vai consumir ela. E aí por isso você acaba caindo naquele cenário de ter que usar a própria URL para dizer para o seu cliente, para o consumidor da sua API, o que essa API faz. Então esse também é um dos API Smells mais frequentes, que é a utilização do verbo HTTP incorreto na definição das nossas APIs. Um outro API Smell bastante comum é você ter a utilização de query string para passar parâmetros em APIs que não utilizam o verbo HTTP GET. Para que serve a query string? Justamente para você conseguir fazer consultas e passar parâmetros para consultas. Consultas são endereçadas em APIs por intermédio do verbo GET. E aí, se você se deparar com um cenário onde você tem uma API
POST ou PUT. E nessa API, no momento de você fazer a chamada dela, você tem parâmetros que você consegue passar via query string. Isso também não é uma boa prática, né? Seria mais um API Smell, alguma coisa. API Smell, né, basicamente são coisas que podem até funcionar, você consegue utilizar elas e funciona no ambiente de produção, mas são coisas que não cheiram bem. Né? São coisas que, no momento que você precisa fazer um diagnóstico, dar uma manutenção, você vai perder mais tempo. Por que você vai perder mais tempo? Porque as coisas não estão definidas e não estão implementadas da forma mais adequada, da forma padrão, né? Daquela forma padronizada que você bate o olho e você já entende o que está acontecendo. Quando você tem uma API Smell, você tem algo ali que você precisa parar, ler o código para entender o que está acontecendo ali, justamente pelo fato de não estar padronizado. E um outro API Smell também, que a gente vê bastante, é a exposição do seu modelo de dados no retorno dessa API. Então, se você tem uma API de consulta de clientes, né, usando de novo clientes como exemplo, né, e no retorno dessa API, nos campos do cliente que você retorna, os nomes desses campos são os próprios nomes das colunas do banco de dados, isso também é um API Smell. Por quê? Porque além da questão de segurança de você estar expondo para fora os nomes dos campos do seu banco de dados, você ainda não está proporcionando uma boa experiência para quem consome a sua API. Né? Porque para quem está consumindo a API, muitas vezes esses nomes, essas nomenclaturas internas que a gente tem no momento de definir ali os nomes das colunas do banco de dados, são nomes muito específicos, são nomes que não têm a ver com o contexto de negócio dos nossos consumidores de API. Então você acaba gerando aí, muitas vezes, uma necessidade de mapeamentos extra, né, de quem está consumindo a API, ter que ficar olhando campo por campo e interpretar essa coluna XPTO aqui, do que se trata. Né? Então, o adequado, o mais indicado, é você utilizar no retorno das suas APIs nomes que tenham a ver com o contexto de negócio envolvido, né? Nomes que sejam intuitivos para quem está consumindo a sua API entender do que se trata. Tá bom? Então, esses primeiros 4 APIs Smells que eu queria trazer aqui nessa primeira parte da nossa conversa, né? Então, recapitulando um pouco o que a gente falou, utilização de verbos na URL da API, depois, a utilização do verbo HTTP incorreto na definição das nossas APIs, utilização de query string em APIs que não utilizam o verbo get, e a exposição do modelo de dados interno no retorno da API. Então, já fica ligado aí que a gente vai ter uma parte 2 dessa conversa, onde eu vou trazer mais alguns APIs Smells para você. Então, já fica ligado aí, se inscreve na minha lista VIP se você ainda não tiver inscrito, deixando apenas o seu e-mail para você ficar sabendo em primeira mão quando esse próximo vídeo for pro ar, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção, um abraço para você, até mais, tchau!